ao vivo, mais uma vez. Vamos esperar a galera entrar. Live número 41. Olá. Olá, Rose, tudo bom? Fabrício, sejam bem-vindos. Live número 41. Olha aí, entramos no 11º mês. Caramba, tá bem pertinho de fazer um ano, bicho. Bem pertinho de fazer um ano dessa missão que eu assumi aqui com vocês. Diga aí que legal. Já era pra ter um ano, porque eu teve os meses da cirurgia que eu não fiz. Mas se eu tivesse feito bem direitinho, a gente já teria um ano de live. É um ano? É, exatamente. Já teria um ano de live, que eu comecei em outubro do ano passado. Setembro, um ano. Então já tem um ano que eu faço, mas ainda não tem um ano de live. Bacana demais, cara. Isso é muito bom. Eu gosto pra caramba de vir aqui na segunda-feira pra falar com vocês. Gosto muito mesmo. Eu poderia dizer que são os melhores momentos da semana pra mim, tirando os momentos que eu fico com a minha família. Vamos falar profissionalmente falando, os melhores momentos da semana são justamente a segunda e a terça-feira. A segunda porque eu venho pra cá fazer a live pra vocês, e a terça porque eu faço minha mentoria com meus alunos. Então, assim, são dias maravilhosos. Um tema como hoje, muito desafiador, né? Tem que estudar bastante. Eu passei um bom tempo, fazia muito tempo que eu não estudava tanto para uma live, porque a gente teve lives técnicas, né? 2 consecutivas, conseguimos emplacar sem flopar. Top de verdade. E aí tivemos 2 lives técnicas consecutivas. E hoje viemos mais uma vez falar sobre saúde mental. E estamos aqui, né? Bom, seguinte. Como de costume, eu escrevo um texto para começar a live. E esse texto eu não decoro, porque eu não tenho tempo. É a última coisa que eu faço depois que eu preparo toda a live, depois que eu estudo, depois que eu estruturo ela. Aí é que eu vou fazer o texto. Então, normalmente, quando eu vou escrever esse texto, que esse aí, como eu já falei várias vezes, eu faço sem a ajuda de inteligência artificial, eu faço da minha mão mesmo. Então, normalmente, eu não consigo decorar o texto a tempo. Então, eu sempre leio esse texto para vocês. E eu vou ler agora, para a gente poder começar a live, porque eu também não espero muito. Vocês sabem como é que funciona aqui. Aqui é conteúdo do começo ao fim, certo? Então, vamos começar com a nossa live de saúde mental, e o tema é pressão não é sinônimo de surto. E hoje vocês vão entender por quê, e qual é a regra espartana, e quais são os protocolos espartanos, e hoje vocês vão viver isso aí e ganhar informações para tentar aplicar no dia a dia de vocês. Aliás, tentar não, porque quem tenta não faz. E aplicar no dia a dia de vocês e melhorar essa cabecinha aí, blindar essa cabecinha de vocês contra o surto. Beleza? Vai ter muita neurociência hoje, vai ser uma live bem rica de informações e gatilhos e tal, e vai ser bem bacana. A pressão não é a vilã. A pressão é a regra. O problema é que você aprendeu a confundir intensidade com bagunça. Vive atolado em improviso, correndo, apagando incêndio e chamando isso de rotina. Mas rotina de verdade é ordem, é sequência, é ritual, e é fazer isso todo santo dia da mesma forma, com senso de urgência, firmeza de propósito e atenção ao detalhe. O corpo até aguenta a adrenalina por alguns minutos. O cérebro até dispara cortisol para manter você em estado de alerta. Mas quando não existe plano, quem assume é a amígdala. Aquela parte primitiva que reage com grito, desespero e perda de critério. É assim que a pressão vira surto. E aí você não só perde o prato, perde a sanidade, perde a confiança da equipe, do dono, do gerente. Agora, quando existe padrão escrito,
protocolo claro, disciplina de execução, acontece o oposto. O pré-frontal assume, você ganha clareza, voz firme, foco. A equipe para de pirar e começa a te seguir. O dono olha para você e enxerga alguém que sustenta a operação, mesmo no caos, mesmo no erro. Pressão sem rotina é caos. Rotina sob pressão é desempenho. Beleza? Terminamos o nosso textinho de hoje. E hoje vamos abrir a nossa live falando um pouco de neurociência, que é a base para vocês conseguirem compreender o que é que pode fazer com que vocês virem completamente a chave do surto, mesmo sob pressão. Aliás, vocês vão entender que a pressão ela é característica do nosso nicho. Ela faz parte, simplesmente. Ela faz parte da rotina, certo? E para isso, para entender todo o contexto de hoje, primeiro vocês precisam entender o que é a amígdala que eu falei mais cedo. O que é o pré-frontal, o neurocórtex, né? E eu já falei disso muitas vezes para vocês aqui, mas eu vou falar mais uma vez. O nosso cérebro, a gente conhece ele como cérebro trino, sob a ótica da neurociência. Ele é o cérebro trino. E o cérebro trino é dividido em 3. A gente tem o límbico, o neurocórtex e o reptiliano. O reptiliano, que é o que eu estou chamando de amígdala hoje, que é para trazer mais um termo para vocês conhecerem, o reptiliano é o nosso cérebro responsável pelas nossas reações mais primitivas. Quando o nosso cérebro ele é confrontado com uma ameaça ou com algo que a gente entende como uma ameaça, que é o caso da pressão, o reptiliano ele quer assumir. E ele é responsável por essas emoções mais primitivas, não as emoções sofisticadas do límbico. Não. As emoções primitivas. As emoções da raiva. Que são disparadas pela ameaça. E que fazem a gente travar, correr ou lutar. E ele se utiliza desse artifício, que são os hormônios, para fazer a gente executar essas ações. E os hormônios praticamente são esses que vocês já conhecem do dia a dia, que estão sendo muito falados ultimamente, que a saúde emocional virou um tema muito cotidiano, virou um tema do cotidiano, que é a adrenalina e o cortisol. Hormônios essenciais para que a gente consiga fazer as coisas. Só que a gente não sabe lidar bem com eles no dia a dia. E vocês vão entender o motivo já, ainda nessa apresentação. Então, a amígdala, ou o cérebro reptiliano, é que é o responsável por essas reações primitivas e ligadas a esses sentimentos de medo e raiva. Certo? Então, sem uma estrutura clara, ela assume o controle. E o resultado é o surto, é o grito, é o desespero, é a paralisia. Tá? Já o córtex pré-frontal, ou neurocórtex, como eu também costumo usar muito esse termo aqui nas lives, o neurocórtex, ele, ao assumir, ele é responsável pelo planejamento e tomada de decisão. A decisão consciente, não a decisão tomada pelo límbico, pelos sentimentos mais sofisticados. Eu já falei muito isso aqui para vocês também. Inclusive o límbico, falei na aula passada, que é aquilo que a gente quer acionar quando a gente precisa posicionar o nosso cardápio no mercado. Fazer pratos e tal. Então na live passada, que está gravada aí no feed, a live número 40, a gente falou sobre o límbico e como atingir esse límbico. Tá? Mas hoje, os atores principais da novela são a amígdala e o neurocórtex, tá certo? Então a gente não vai falar de emoções sofisticadas, a gente vai falar das emoções primitivas e vai falar do nosso cérebro racional. Tá? Então o cérebro racional é esse que, quando ele chega, quando você permite a chegada dele, ocorre a autorregulação. Tá? E ele é acionado e ele vive bem dentro de um ambiente que foi planejado, dentro de um ambiente que permite manter o comando através de protocolos, padrões escritos, rotina previsível, certo? Então, essa é a função desse carinha e a gente precisa deixar ele tomar conta. E aí acontece a autorregulação, tá certo? Essa vai ser a chave aí
para transformar a pressão em execução sem surto. Então, baseado em tudo isso que eu falei, sentir a pressão e deixar virar surto está muito mais relacionado, baseado nisso tudo que eu falei, ao seu planejamento, aos seus protocolos, à sua organização, do que qualquer coisa. Não deixar virar surto, aliás, porque se você deixar virar surto é o contrário. Vai estar relacionado à sua falta de organização. Tá? Então, se você veio aqui hoje esperando esperança ou uma live extremamente motivacional sobre saúde mental, então, meu amigão, vocês aí, muito obrigado. A gente se vê terça-feira que vem, porque na mentoria espartana a gente não fala sobre esperança não, a gente fala sobre protocolos, a gente fala sobre ferramentas, a gente fala sobre método, certo? Métodos que vão fazer com que você consiga executar sem surtar, por exemplo, tá certo? Então é esperança que você veio buscar, foi motivação que você veio buscar, foi dar um abraço e dizer assim, cara, seu patrão não pode fazer isso, cara, o gerente não pode entrar na sua cozinha. Bom, se você veio atrás disso, até terça-feira que vem, tá certo? Mas hoje a gente não vai falar sobre esperança, porque a gente nunca fala sobre isso. A gente vai falar sobre processo, tá certo? Processo de como executar sob pressão sem surtar, tá bom? A gente não fala aqui sobre motivação barata não, aqui a gente fala sobre performance, tá certo? E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo que não adianta você buscar isso? Não adianta você buscar um ambiente que não existe, onde não existe pressão. Primeiro porque faz parte da natureza da nossa profissão a pressão. A gente trabalha com alimentos. Alimentos que saem do estado de cru através do fogo para virar alimentos culturais, como gosta de falar Alex Atala, né? Para virar cultura, e isso tem tempo e temperatura. E você não faz um de cada vez. Você está dentro de um ambiente que entra 50 comandas de uma vez, e se você não tiver autorregulação, você vai surtar. Porque a pressão vai existir. Porque você não vai controlar tempo e temperatura de um bife. Você não vai controlar tempo e temperatura de um salteadinho de camarão. Você vai controlar tempo e temperatura de 7, 8, 10 preparações simultâneas que você está fazendo para soltar 30, 15, talvez 40 pratos. Fala, meu irmão, tudo jóia? Seja bem-vindo. Então, a cozinha e a pressão, elas são inseparáveis. Inseparáveis. Você não vai me escutar falar o contrário disso. Você não vai me escutar dizer assim, o dono precisa tratar você dessa forma ou de outra. Não, cara, não é isso. Você precisa se organizar para parar de sentir a pressão. Certo? Fechou aí? Você precisa de rotina. E encarar essa rotina sem frescura. Precisa mapear esses gatilhos que mexem com você para cair para cima deles e criar planos concretos de como resolver esse BO na sua vida. Aquele gatilho específico. Qual é o gatilho? É o gerente entrando na sua cozinha? Então pronto, você precisa criar um plano para fazer com que o gerente pare de entrar na sua cozinha. Ou ele vai continuar entrando. A gente vai falar sobre isso já já, porque eu chamo esses planos de sprints de transformação. E esses sprints de transformação, eles acontecem em um intervalo que eu estabeleci para mim, dentro da minha metodologia, que eu consegui validar comigo e com meus alunos, de 21 dias. Vocês vão conhecer já já esses sprints de transformação. Existe um protocolo muito específico que, se você conseguir executar até o final, você vai conseguir fazer um sprint foda e começar a resolver esses gargalos, certo? Que estão tirando sua paz. Beleza? Então, primeiro, eu vou começar hoje com um pequeno diagnóstico. Eu vou provocar vocês com esse diagnóstico
para que vocês entendam em que lugar vocês estão. E consigam trazer essa racionalidade para dentro do seu processo. Porque aí quando eu levar para o protocolo, esse protocolo vai ser muito claro para vocês. Tá? Até lá, eu vou fazer algumas provocações. Tá certo? Primeiro, eu preciso diferenciar para vocês o que é a pressão daquilo que gera o seu surto. Tá? O que é pressão? Pressão é alta demanda, com pouco tempo, muitas variáveis, mas o seu corpo preparado. Isso é pressão. Corpo preparado para receber esses hormônios, adrenalina e cortisol. Então você precisa preparar seu corpo para receber esses hormônios. Tá certo? E você prepara isso com esse protocolo que eu vou falar já já. Tá bom? Então isso é pressão. A primeira coisa que vocês confundem é rotina com pressão. Vocês acham que vocês estando sempre ocupados, correndo, apagando incêndio, isso é sinal de intensidade. Mas não é. Porque isso não é normal. Tem alguma coisa errada. Eu tenho uma aluna de Mastermind, inclusive. É um nível diferenciado dentro da mentoria. Eu tenho uma aluna que de vez em quando ela posta assim no Instagram. Ela coloca assim. Ninguém acredita que só dormi 1h30. Vem pra cá, né? Ninguém acredita que eu não dormi. Vem pra cá. Que ela vai, se maqueia, faz o Paranauê todinho. Aí solta uma fotinho, um videozinho no Instagram dizendo isso. E todas as vezes que ela faz isso, eu mando a mesma mensagem. Isto não é normal, precisa acabar. Isto não é normal, precisa acabar. Porque se você está fazendo isso, chefe, você está confundindo rotina com pressão. Você está ocupado demais, correndo demais, apagando incêndio. E se você não viu o resultado disso no seu dia a dia, fatidicamente isso leva você para um burnout. Burnout. É porque eu escutei burnout esse final de semana com uma psicóloga falando, né? Uma psicoterapeuta falando burnout, achei muito bonito. Eu digo, rapaz, eu vou falar burnout, vou parar de falar burnout. Mas burnout, enfim. Vocês entendem, no meu tempo chamava estafa. Então é o quê? O que é isso? É você trabalhar demais e não ver o resultado do seu trabalho. Financeiro, de qualidade de vida, de tudo isso. Então quando você faz isso e não vê o resultado do seu trabalho, você corre um sério risco de entrar em burnout. Burnout. Agora não sei mais nem como é que eu falo. E você corre um sério risco de entrar nesse negócio. Tá certo? E aí vem vários tipos de surto diferentes. Seu surto pode ser uma fuga, lembra? Cérebro reptiliano, amígdala, pode ser uma fuga, pode ser uma luta, pode ser um travamento. São as reações primitivas. Certo? Agora, uma rotina bem desenhada, ela reduz a ansiedade e libera você para executar num nível diferenciado. Porque a pressão sem rotina, ela com certeza, pressão sem rotina vira caos. Não tenha dúvida disso. Agora, a rotina sob pressão, ela vira desempenho. E isso é uma diferença gigante na sua vida. É uma virada de chave punk. Certo? Eu vou dar um exemplo de rotina sob pressão. Recentemente eu fiz a virada de cardápio de um restaurante e a equipe está muito confusa. Assim, muito confusa. Certo? Por quê? Porque antes eles trabalhavam com pratos que eles conheciam muito bem. Então eles tinham todos os movimentos, toda a memória muscular fazia parte deles já. Então quando entrava um prato, bastava dizer qual era o prato, já estava todo mundo fazendo. Inclusive quem machava prato também até montava. De tão fácil que era para eles. Isso não confundia a cabeça deles. Só que neste cardápio que eu coloquei lá, agora é uma marcha de pratos, onde o cliente escolhe as guarnições, estilo girafas. Mas não é bem assim. Mas tudo bem, é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês entenderem que tipo de cozinha é essa. Então, estilo girafas, monte seu prato. Pronto. A chefe da cozinha, que inclusive estava de férias até pouco tempo, ela tinha chegado a 15 minutos. Ela tinha conseguido
marchar esses pratos de forma sistemática e tinha chegado a 15 minutos. E eu sabendo e dando as ferramentas para que eles marchassem os pratos em 10 minutos. Problema de praça e problema de marcha mesmo. Principalmente que a galera não conseguia decorar a marcha do prato. Certo? Mas o problema de praça estava lá. Estava lá batidinho. A praça era um problema. Ela saiu de férias, o subchefe assumiu. E quando o subchefe assumiu, esse tempo de 15 minutos subiu para 20 minutos. Depois para 25. E tinha dia que entregava em mais de 50 minutos. Tanto que este primeiro mês, este mês é o primeiro mês desse restaurante que ele não vai classificar como super restaurante no iFood. Mas no próximo mês vai voltar. Tá certo? E aí a gente tem um problema aí de caos por falta de rotina, porque não tinha praça. Começamos a bater muito forte na praça. Praça estabilizou. Outra coisa que estabilizou. O subchefe ele não estava tendo pulso com a equipe. Ele falava, a equipe não ouvia ele. Certo? Aí quem entrou dentro da cozinha para resolver o BO? A dona do restaurante. E ela não entrou lá para dar grito em ninguém. A única coisa que ela fez foi, após marchar o prato, resolvido o problema de praça, após marchar o prato, fiscalizar. Fiscalizar. Cobrar da galera. E ela não só marchava. Aquela marcha de prato não saía da boca dela e ia pro vento. Ela ia, depois ela apontava. Você escutou? Então faz assim, pega isso, faz aquilo. Já começa por aqui. E ela começou a trabalhar isso na galera. De forma que o tempo baixou para menos do que a chefe tinha conseguido. E na semana passada ela baixou para 10 minutos. Então, hoje ela baixou para 10 minutos. Pressão, rotina sob pressão. Então, a pressão, ela faz parte da rotina de cozinha. Ela deve existir e o chefe deve aplicar a pressão. Porque se o chefe não aplicar a pressão, quem é que vai aplicar a pressão é o dono, é o gerente, fica entrando na sua cozinha, é aquele cenário que a gente já conhece. Tá certo? Então, rotina sob pressão vira desempenho. A rotina clara, ela preserva a sua sanidade mental. Certo? Então você precisa ter processos claros, escritos, seguidos por todos. Isso é essencial para uma mente equilibrada. E uma equipe equilibrada também. Porque essa rotina clara reduz a incerteza. Ela dá previsibilidade ao processo. Tá? E ela vai acabar cumprindo um papel muito importante, que é de cortar essa ansiedade coletiva da equipe. Cada um sabe o que fazer, sabe a hora do que fazer. E aí vocês vão ver um protocolo muito interessante aqui, que é o T1D, é o T120, T60, T30, T5, T10, T5. Vocês vão já conhecer esse protocolo. Tá certo? Mas eu queria até fazer um pequeno parêntese, porque esse tipo de clareza, inclusive, ela está sendo extremamente necessária nesses tempos atuais, por causa da geração Z. A geração que eu digo que eu curto pra caralho, que ninguém gosta. O povo chama a geração de preguiçoso. Eu tenho uma live aqui sobre geração Z. Eu não me lembro qual é, mas tá fácil, porque a geração Z já é dessas lives que tem título, tem um chefe na capa. Então assim, essa geração já tá, essa live já tá entre essas. Então é mais recentezinha, é fácil de encontrar essa daí. Tá certo? Eu falo sobre geração Z, tá bom? E essa geração, ela tende a ter menos tolerância em ambientes caóticos. Se você permite que o ambiente da sua cozinha seja caótico por falta de organização e planejamento, você não consegue ganhar engajamento e reter o talento da geração Z, tá certo? Eu gosto muito dessa geração. Inclusive, essa geração é muito boa para quem está aqui me escutando agora, que é chefe de cozinha, porque essa geração especificamente, essa geração Z, que você pode estar chamando hoje de preguiçoso, foi a geração que aumentou o seu salário. Certo? Uma das maiores conquistas da geração Z é que eles aumentaram os nossos salários. Como assim, chefe? Como é que aumentou os nossos salários? Sim, meu amigo, porque não tem mão de obra. Quem é que diabo quer estar num ambiente caótico podendo fazer R$2.000 na internet?
Porque a coisa mais besta do mundo é fazer R$2.000 na internet. Eu já falei isso pra vocês aqui. A coisa mais besta do mundo é fazer R$2.000 de Uber. A coisa mais besta do mundo é fazer R$2.000 com a dark kitchen de hamburgueria ou de pizzaria saindo da sua própria casa. 2.000 conto? Mas, então quem caralho vai querer estar dentro de uma cozinha levando grito para ganhar 2.000 conto? Então essa galera, essa geração, foi a geração que permitiu esses bons salários que nós estamos começando a enxergar em gastronomia. Mas esses salários são para quem está preparado. Não é para qualquer um, não. Você vai ser testado. Porque nenhum dono de restaurante vai pagar 5, 6K, 7K para o cara fazer merda. Certo? Então aproveita para se preparar. Comece a desenvolver essa execução para quando esse efeito colateral da existência da geração Z se colocar como uma oportunidade na sua frente, você consiga executar em alto rendimento, em alta performance. Tá certo? Então, essa geração Z, eles precisam de referências estruturadas para sustentar o desempenho deles sem colapsar emocionalmente. E esse cara é você. Essa referência é você. Você que vai ativar neurônios espelhos. E esses caras vão dizer assim: eu quero ser esse cara aí. O respeito é automático. Se você é um cara que consegue se autorregular diante da pressão, o efeito é automático. Se você não sai dando grito em ninguém, se você não sai matando ninguém, se você não sai falecendo ninguém, tá certo? Se você chega e diz assim, no final a gente toma uma gela, mas agora é peia, vai, se concentra, cala a boca, bora, se bora. Tem formas de falar, tá, gente? Isso aqui exige muita intimidade um cala a boca desse, né? Mas se você chegar assim e disser assim, ó, pessoal, sem comentários por enquanto, vamos lá, vamos concentrar, foco total na liberação de pratos. Comanda da mesa 12 está atrasada 3 minutos. Quero todo mundo nela, bora, vamos liberar. Esse tipo de pressão ela é essencial, certo? Falada da forma correta, assertivamente, você pega a geração Z e bota no braço. O cara quer ser você, pô. Ele passa a te admirar, certo? Então, domínio total das emoções, tá? Inclusive das emoções primitivas, medo e raiva, tá bom? E o surto? Então falei tanto de pressão. E o surto? Como o neurocórtex ele não encontra referência, porque ele não tem nada, não é claro, não é escrito, as pessoas não conhecem, elas não estão treinadas no protocolo, como ele não encontra referência, aí vem a perda do critério. E aí quando a perda do critério acontece, tchau Macau, Hollywood Ocidental. É triste, certo? Quais são os gatilhos que você precisa identificar? O que é que você faz que você precisa identificar no seu dia a dia para que isso não aconteça mais? Tá certo? Você começar a trabalhar em cima desses gatilhos. Voz alta, ordem contraditória, troca de prioridade, piada fora de hora, ficar ciscando na cozinha. Esses são os gatilhos. Voz alta, ordens contraditórias, troca de prioridade, piada fora de hora, giro cego. Ó, quer ver um negócio? Eu vivi muito isso. Muito. E eu fiz várias promessas pra mim que eu ia escrever tudo. Ia gravar tudo. Várias promessas. Várias promessas. E as promessas eram assim, eram nesse nível. Por que elas aconteciam? Era assim, ó, eu chegava na cozinha e dizia, faz isso. Aí quando eu ia cobrar, a cozinha chegava pra mim e dizia assim, mas você não mandou fazer aquilo? Aí o outro falou, oi chefe, você mandou. Aí eu, caralho, meu irmão. A vontade que eu tinha era de dar uns porro do caralho, sabe? Mas eu ficava assim, puta merda, e agora? Como é que eu provo, meu? Como é que eu provo que eu fiz isso? Como é que eu provo que eu mandei fazer isso? Aí eu me vi depois como consultor, sabe? Vivendo na pele dos donos. Eu explicando pra eles que tudo tinha que ser escrito e tal. E os caras falavam, aí chegavam pra mim e faziam assim, porra, eu falo, o cara não me escuta. Aí eu digo assim, escreveu? Não, mas é porque a gente fala, pô, o cara tem que saber. Não tem que saber. O cara não tem que saber. Você tem que dizer. E não só dizer, você precisa escrever. Ó, o Lucas entrou aí agora e me fez me lembrar dos protocolos escritos que a gente tem no Trello, nos nossos de consultoria.
Aconteceu hoje comigo exatamente isso. Olha aí, ó. Minha bichinha, tudo jóia, eu tô lhe devendo uma conversa, né? Caramba, cara. Você chegou de viagem, nem aí, não foi? Foi pancada demais. Mas eu vou lhe procurar. Amanhã a gente conversa, tá bom? Aí eu digo assim pro dono da empresa: tu escreveu? Não. Mas tem que saber. Não, não tem que saber. Não tem que saber. Não precisa saber. Você tem que dizer. Ah, mas eu contratei. Contratou. Mas isso não tira a sua responsabilidade. Você, como chefe de cozinha, não pode terceirizar a sua responsabilidade. A responsabilidade é sua. Vocês vão ver isso nos sprints de transformação já, que é o protocolo espartano que eu vou entregar para vocês, tá certo? Então, sempre que vocês viverem esses gatilhos, vocês param. Voz alta. Não precisa ficar se martirizando. É diferente do que aconteceu comigo uma vez, que eu já contei aqui numa live, que eu estava na cozinha do Poeta, na época, e eu dei um grito que não foi nem um pouco assertivo. Eu cheguei assim, na hora eu falei... pronto, André está entrando aí agora, André já deve ter escutado isso. Eu cheguei assim pra galera e eu disse: é muita falta de inteligência. Olha, caralho, na mesma hora eu parei, ó. Na mesma hora eu parei. Aí o Maître, na época, ele chegou pra mim e fez: ei, chefe, eu dou maior valor a tu, vis. Eu disse: rapaz, nesse momento só quem tá dando valor a mim é você, porque nem eu tô. Falei isso, aí parei a cozinha. Pessoal, para um pouquinho aí, para um pouquinho. No final eu volto pra conversar com vocês, tá certo? Mas o que eu fiz agora é errado. Então, por algum motivo que eu ainda não consegui identificar, o que eu falei tá errado. É errado. E eu vou pedir para vocês esperarem até o final, porque eu vou voltar a conversar com vocês sobre isso. Mas me desculpem. De forma alguma vocês são burros. Muito pelo contrário. E aí eu fui, pronto, liga o fogo de novo, vamos voltar, vamos se concentrar e bora lá. Lembrou, né, Lucas? É memorável. Quando eu cheguei no final do turno, a gente destruiu nesse dia. O nível de concentração ficou top e o turno funcionou perfeitamente. A gente terminou o turno com uma grande recuperação de dignidade. Acho que eu posso colocar assim. Nós recuperamos nossa dignidade, soltamos um serviço com a maior dignidade, certo? E aí eu fui reunir a cozinha. Quando a gente soltou a última comanda, eu já estava encerrando. Eu disse: pessoal, eu quero dizer pra vocês que eu errei pra caralho com vocês hoje. Foi muito, muito ruim, muito errado o que eu fiz. Imperdoável. Mas eu queria saber se vocês me perdoam. Queria saber se vocês me perdoam. Porque eu posso dizer com toda certeza que até este momento da minha vida vocês são a melhor equipe que eu já tive. E eu não queria outra. Então o que eu quero é o perdão de vocês. E aí a galera ficou calada assim: não, chefe, beleza. O Lucas fez: que é isso? Que é isso? Aí Moisés, né? Moisés, o psicopata, chegou e fez: chefe, você sabe que você tá devendo uma gelinha pra nós, né? Filho da puta. Aí eu digo: tranquilo, Moisés, eu pago. É bem pago, tá certo aí. Pra recuperar minha dignidade, eu vou pagar essa gelinha pra vocês. Eu pagava quase todo dia de noite, quando tinha final de semana, mas tudo bem. O autocontrole treina-se com humildade, é isso mesmo, cara. E o que a gente tá falando aqui hoje é justamente sobre... pois é, Lucas. Você lembra, né, da gelinha? E a gente tá falando exatamente sobre isso, sobre essa autorregulação, né? Você vê que eu fiz a merda, mas na mesma hora eu até respondi pro Maître, né? Eu disse: ó, só você tá gostando, porque nem eu tô me aguentando. Então deixa eu falar com a galera. Parei tudo e fui lá conversar com eles antes de continuar o serviço, né? A gente chegou a atrasar o serviço aí uns 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, mas eu precisava muito daquilo lá na... Bote quente, meu filho. Vai pra cima. Amanhã tem. Aí, vamos lá. Então,
Dito isso e falando sobre rotina, e vocês tendo entendido que o grande BO é a falta de rotina, é a falta de organização, é a falta de planejamento, quais são os 5 pontos, certo, que levam você a surtar? Porque aí, dito tudo isso, explicando toda a neurociência por trás do surto, certo, e por trás dessa falta de organização, todos os elementos por trás dessa falta de organização, e dizendo para vocês que isso é rotina e que cozinha é assim, cozinha tem pressão, por causa inclusive do binômio tempo e temperatura, a gente chega então quais são os 5 principais pontos que fazem com que você surte. E o primeiro deles, na minha humilde opinião, o principal para mim é a falta de um briefing inicial. Na verdade, é a falta de qualquer ritual pré-serviço. O briefing para mim é o principal deles, mas existem outros tipos de rituais pré-serviço que podem realmente trazer muita clareza para a operação do dia, certo? E esse briefing ele não precisa durar mais do que 5 minutos. Esse daí é o T120. Mulher pedindo dinheiro para comprar um fogão novo. Meu Deus, Lucas. Não, meu irmão, não. Vamos focar, Lucas. Vamos focar, pelo amor de Deus, macho. Ave Maria. Falta de ritual pré-serviço, certo? Esse para mim é o principal. É o principal. Esse aí, pro cara surtar, é ligeiro demais. Por quê? Porque tudo começa no improviso. Você não fez nenhum briefing, tudo começa no improviso. Quer ver um ritual que tem dado muito certo? É super interessante isso. Tem dado muito certo em um restaurante. Se chama ritual gratidão. O pessoal começa o dia fazendo agradecendo. Começa o dia agradecendo. Então eles fazem um círculo, eles pegam assim, uns nas mãos dos outros, né? Como eu implantei, e eles fazem uma gratidão. Eles podem agradecer qualquer coisa. Esse ritual acabou virando um ritual religioso, praticamente. Todos eles são muito crentes, muito não é evangélico, não são evangélicos ou católicos, são crentes, né? E não tem uma religião, não é isso, não se trata de religião, mas de agradecer. E aí isso acabou se transformando num ritual religioso que começa o dia muito bem dentro desse restaurante, certo? Quer dizer que vai dar certo no seu? Não sei. A questão não é essa. A questão é que é um ritual pré-serviço, certo? E o dia sempre começa muito bem nesse restaurante. Quer dizer que tudo dá certo por causa desse ritual? Não, não quer dizer que tudo dá certo por causa desse ritual. Quer dizer que é uma boa forma deles começarem, certo? O espírito muda, a vontade muda, se transforma. E aí as coisas caminham de uma forma um pouco diferente. Não era o objetivo inicial, ser algo religioso, mas se transformou e é extremamente positivo, tá certo? Então, esse é um ritual pré-serviço. Mas, para mim, um ritual que empata o improviso, e aí sem improviso existe domínio e controle, é o ritual pré-serviço que eu chamo de briefing matinal. Ou briefing noturno, certo? Ou briefing vespertino, depende de que horas sua cozinha abre. Depende de que horas você assume seu turno. Tá certo? O briefing do dia, tá? E fazer o debriefing no final. Pessoal, terminou aqui, vamos rapidinho, vamos juntar aqui, ó. E aí, tem alguma coisa que a gente pode ter melhorado? Bom, esse ritual pré-serviço ele é fundamental. O debriefing no final eu acho fundamental, tá certo? Mas nem se compara ao briefing, nem se compara, tá? Outra coisa, padrões não escritos, porque aí quando você não tem padrões não escritos, que é outra causa que leva você a surtar, aí você cai dentro do que todo mundo acha que é certo. Eu acho que é assim. Não. Eu uma vez escutei que isso aqui fazia desse jeito. Não sei quemzinho, quando passou para mim, passou assim. Então, se tiver escrito, você elimina isso da sua vida. E a principal instrução de trabalho, que normalmente um cardápio de 25 pratos, você pode chegar a ter 100, 150 delas, se chama ficha técnica. Outro dia eu estava até conversando com um empresário do ramo de alimentação, mais notadamente de buffets, dono de um self-service, e ele me disse que não via função na ficha técnica. Ele disse, não vejo função na ficha técnica.
Meu irmão, é incrível. Eu posso tentar aqui lhe convencer, lhe mostrar que ficha técnica é algo fundamental na gestão de um restaurante. Mas eu queria primeiro entender por que você não acha que ficha técnica é importante. Não, eu acho que ficha técnica é importante como um guia. Como um guia, eu não concordo também, porque ela não é só um guia. Inclusive, cozinha sem balança, todo dia inventa prato novo. Principalmente na mise en place. E a balança, ela pode ser uma medida caseira. Quando eu falo balança, eu posso encontrar referências de medidas dentro da minha cozinha para eu não ter que ficar pesando tudo o tempo todo. Mas em cozinhas de alto nível, de alta performance, de alto rendimento, é tudo pesado o tempo todo. Menos na hora de soltar prato. Por quê? Porque a mise en place já está pronta e antecipada. Aí normalmente é porção. Normalmente é uma colher de alguma coisa, uma concha de alguma coisa, whatever, não importa, né? Então, assim, a gente precisa entender que a ficha técnica é a primeira instrução de trabalho de uma cozinha. Você vai ter muitas, você vai ter cronograma de limpeza, você vai ter instruções de manutenção, você vai ter instruções de armazenamento, você vai ter instruções de segurança alimentar de todos os tipos, você vai ter POPs das nutricionistas, e você vai ter seus próprios props, e você vai ter checklist de abertura, checklist de fechamento. Mas a ficha técnica é a principal IT de uma cozinha, a principal instrução de trabalho de uma cozinha. E só naquele livrinho você pode chegar até 100 ou mais fichas técnicas para soltar 20 a 25 pratos. Porque cada base também é uma ficha técnica. Se eu sirvo no meu prato arroz, aquele arroz, ele precisa de uma ficha técnica. Então, além do meu prato ter a ficha técnica de finalização dele, o arroz é uma ficha técnica. Desculpa, pessoal, espirrinho aqui. Segurei. Disse que não pode segurar espirro, né? Mas ia ser feio aqui, com o meu espirro é daqueles... Destruidor dos mundos aqui. Se ela ia bater não sei aonde. Então, padrões não escritos vão levar você ao surto. Mapa de produção ausente. Esse é outro. Responsável pelas falhas, pelas faltas. Porque você não tem um mapa de produção. Você não sabe qual é a sua produção semanal. Você não produz em lote, produz todo dia. A lista de compras não é bem feita. Aí chega coisa de última hora, congelada. Ninguém nunca viveu isso, né? Pronto. Existe, sabe? Existe. Existe aquela que o patrão chega pra você, o dono chega pra você e diz assim: tá aqui. Ele controla pelo medo. Ele controla o CMV dele, que ele sabe que é importante, e aí às vezes você não sabe. Muitos cozinheiros não sabem nem o que é CMV e como faz. Era até um dos temas para serem escolhidos hoje, né? CMV, o que porra é CMV, né? E aí o patrão sabe o que é CMV, porque ele vê todo tipo de milagria no Instagram hoje, coisas muito boas, inclusive, de pessoas muito legais. Inclusive, outro dia eu conheci o Profeta. O Profeta é massa, gente boa pra caralho. Eu conheci ele no Instagram, no direct. Muito legal ele. E aí o patrão vê aquilo do Profeta, vê do Polite, do Marani, dessa galera aí, e vai vendo isso. Fatidicamente ele acaba entendendo o que é CMV. Aí ele sabe o que é CMV. Então o CMV hoje é muito mais difundido do que era antigamente. Antigamente ninguém nem sabia o que era CMV, nem dono, nem chefe, nem ninguém. Hoje em dia sabe, mesmo na hotelaria, né? Hotelaria todo mundo sabe, porque os gerentes gerais são pessoas muito preparadas, os gerentes de alimentos e bebidas normalmente são pessoas muito preparadas, então na hotelaria todo mundo conhece CMV. É um dos motivos até de eu dizer que os chefes de hotel, como eu fui, né? São chefes que tendem a ser mais bem preparados do que outros chefes que são de restaurante. Não é uma verdade absoluta, sequer pontual, é uma probabilidade baseada na vivência, certo? Então não estou dizendo aqui que chefe de hotel é melhor do que chefe de restaurante, mas chefe de hotel vive isso por uma cultura hoteleira, aonde dentro do hotel todo mundo sabe que é um CMV, todo mundo sabe que é uma curva ABC, certo? Pelo menos todo mundo, gerente, chefe executivo, dono, se sabe disso, é um dos KPIs, é um dos indicadores desde sempre.
Quando eu entrei na hotelaria, há 29 anos, eu sabia o que era CMV. Há 29 anos. Certo? Então você não mapeia a sua cadeia produtiva, você não mapeia a sua produção. E aí você trabalha sempre no aperreio, sempre no aperto. Certo? Primeiro porque você não faz a cadeia produtiva correta. Você produz para o dia, produz para o dia, produz para o serviço, quando na verdade você deveria estar requisitando o estoque. E essa produção não é para o serviço, essa produção é para o estoque. Quem controla ela? O estoque. Quem controla as compras para fazer ela? O estoque. Quem demanda quando chegar no estoque mínimo? O estoque. Tem nada a ver com a cozinha. Certo? A cozinha requisita. Essa é a grande virada de chave da pré-produção. Que eu falei até outro dia aqui, numa pergunta de um camarada aí. Então, não tem mapa de produção baseado em vendas, baseado na mise en place, baseado no checklist de praça. Não tem esse mapa, a cadeia produtiva não funciona. Ruptura e surto. A falta de um plano de ataque decente é o quarto ponto. Então vamos dizer que você tem ferramentas, aí você não usa no seu dia a dia. Conheço um chefe, por sinal aluno meu, que agora recentemente acabou de ser confrontado por uma consultoria relâmpago que houve lá, certo? Aonde ele foi obrigado a fazer o plano de ataque dele baseado nas saídas retiradas do buffet que é pesado todo dia e tal, não sei o que. Aí ele veio me reclamar, eu disse, cara, mas por que você está reclamando de algo que era seu? Jamais esse consultor poderia ter chegado para você para lhe dizer, para você fazer algo que você deveria fazer. Por quê? Porque você tem as ferramentas. Quando você recebeu a consultoria inicial de implantação, você recebeu essas ferramentas e elas são usadas. O buffet é pesado todos os dias. Reposições, saídas. Você desce, chega para o cara e diz a ele o que é que vai para o lixo, o que é que vai para outro lugar, o que é que vai para o armazenamento, o que é que vai para a pasteurização, o que é que vai ser usado no outro dia, o que é que vai ser usado daqui a uma semana. Você tem isso todos os dias, você desce para executar. Como é que o cara te faz a pergunta de quanto foi que você vendeu no dia anterior e você não sabe? Aí depois o cara te obriga a fazer algo que você deveria estar fazendo e você tem as ferramentas. Aí você não senta para fazer um plano de ataque decente no dia anterior. Não faz o plano de ataque. Resultado, não tem briefing matinal, porque não teve plano de ataque. Você não tem nada para dizer para o time. Não verificou as praças, não fez seu AVP, sua auditoria via passeio. Aí não olhou para o time. Não olhou para as atribuições. Não fez um plano de ataque, só encerrou sua cozinhazinha, tomou banho, trocou de roupa, foi para casa. Não, mas eu não tive tempo no meu tempo. Bom, resultado, esse aí. O resultado é esse. O resultado, a falta de planejamento, a falta de processos escritos, a falta de um plano de ataque. O plano de ataque é um processo escrito. É uma instrução de trabalho de um dia. E aí vem a célebre frase. Se você está falhando em planejar, está planejando falhar. Tá? Não tem um plano de ataque decente, que não é baseado em números, tudo para surtar. Tem tudo para surtar. E eu acho que o quinto é reagir a problema ao invés de estar executando plano. Então você confia demais em você mesmo e prefere reagir. Sem consistência, você prefere apagar fogo. Eu conheço muitos chefes que eu chamo de viciados em adrenalina. Esses caras estão, em tese, bem da cabeça. São os kamikazes. Tem uma live aqui sobre os arquétipos. Né? O brother, o bruto, o kamikaze e o mestre dos magos. Tem uma live aqui só sobre isso. Explicando cada um deles. Para vocês identificarem quem é quem no jogo do bicho aí. Tá certo? Qual é o chefe que você é.
Mas esse daí é o kamikaze. É o cara viciado em adrenalina. Tá certo? Esse normalmente não surta. No momento. Vocês vão ver, se vocês virem a live, que no tempo essa energia se esgota. Aí o corpo cobra. Que é cortisol demais, nego, velho. Ninguém aguenta não. É adrenalina demais, cortisol demais. O corpo cobra. Certo? E aí você começa a sentir dores e tudo no mundo e tal. E é aquela merda, tá certo? Se você se identificou, porque agora eu vou virar a chave da nossa live, tá certo? Então, eu já vi gente aqui que se identificou, né? Eu vou falar sobre os sprints de transformação. Eu vou dar um protocolo aqui foda. Eu vou dar um protocolo passo a passo para vocês conhecerem os sprints de transformação. E para vocês aprenderem a fazer um sprint de transformação, na verdade. Não é nem para vocês conhecerem, para vocês aprenderem a fazer um sprint de transformação. Como eu disse no início da live, não é normal correria todo dia. Não é normal. Tem alguma coisa errada. Certo? E aí eu vou ensinar vocês a fazer o sprint de transformação. Mas eu também vou ensinar vocês a fazer o descanso. Depois do sprint de transformação. E aí eu chamo de MEV, que é a menor entrega viável. Certo? Então você tem o sprint de transformação e o MEV. E eu vou mostrar isso tudo para vocês agora. Tá certo? Em tese eu só tenho 9 minutos, mas eu só vou terminar essa live quando eu terminar. Então se ela durar um pouco mais de 1 hora, ela vai durar um pouco mais de 1 hora. No momento eu queria saber se vocês se identificaram, certo? Por quê? Porque eu vou começar a dar soluções aqui para vocês. E se vocês tiverem se identificado e vocês acharem que vocês estão prontos para conhecer esses protocolos de forma mais profunda, aprender a estudar isso aí e tal, fale comigo no privado, conhecer o programa de mentoria, tá certo? E eu chego junto com vocês aí pra gente fazer essa virada de chave na vida de vocês, tá bom? Mas até lá, vamos focar aqui agora no sprint de transformação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer no sprint de transformação é identificar o gargalo ou os gargalos que estão tirando sua paz, certo? E aí, você precisa identificar isso. E o melhor gatilho para você saber se está tirando sua paz ou não são aqueles gatilhos que eu falei lá em cima. Voz alta, ordem contraditória, troca de prioridade, piada fora de hora, essas coisas, tá certo? Se você está fazendo isso, esses são os gatilhos mentais de que você está fudido. Certo? Então você precisa fazer os sprints de transformação. E transformar essa rotina maluca que você leva numa rotina mais organizada a partir de cada sprint que você faz, com o devido descanso, que é o MEV, que é a menor entrega viável, certo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar esses gargalos. Aí você diz assim, sei lá, o dono está entrando na minha cozinha, na marcha do prato, o cara está entrando na minha cozinha na marcha do prato, o salão está pedindo mudança direto nos pratos sem critério. A cozinha está atolada em improviso. O gerente é o tempo todo me cobrando desperdício, metendo a mão no meu lixo, CMV alto, diz que CMV está alto. Pronto. São possíveis gargalos para você resolver. E você vai identificar eles e colocar numa lista de prioridades. Certo? Essa lista de prioridades, ela compara 2 vetores, importância e urgência. Se chama matriz de Eisenhower. Então escrevam isso. Matriz de Eisenhower. Presidente norte-americano. Matriz de Eisenhower. Certo? Vocês vão pesquisar isso. Eu não sei como fazer para colocar a tela aqui e tal. Senão eu mostrava para vocês. Ainda estou engatilhando nesse negócio aqui. Mas a matriz de Eisenhower, ela vai lhe ajudar a priorizar e entender qual é a missão que você precisa executar imediatamente. Então a primeira coisa é identificar os gargalos, dar nomes para eles. Inclusive podem ser sentimentos. E aí você joga na matriz de Eisenhower. E você vai classificar por importância e vai classificar por urgência. Tá certo? A combinação desses dois, importância e urgência, é que vai dizer quem é que você faz primeiro. Essa matriz mudou a minha vida. Tá certo? E quem quiser essa matriz, eu tenho uma planilhazinha que eu desenvolvi dessa matriz. Quem quiser essa matriz,
pode me pedir no privado que eu entrego. Não é um segredo da mentoria espartana, não. É a coisa mais besta do mundo. Se você for pesquisar na internet, você acha. A matriz, a planilha não. Você acha a matriz, você vai aprender como fazer. Mas me peça, que eu chego no privado, pode me pedir, eu quero, chefe, eu quero a matriz de Eisenhower. Eu vou mandar a planilha para vocês, tá certo? Então, a matriz de Eisenhower mudou a minha vida. E eu quero ajudar vocês a mudar de vocês. Então, peçam. Vai lá no privado agora, não espera nem terminar. Sai aqui, vai no privado e bota, chefe, eu quero a matriz de Eisenhower. Tá certo? Beleza. Então, vocês precisam entender que cada um desses... Ô, rapaz, Juan, seja bem-vindo, meu filho. Que é isso? Fica gravado, depois você vê o comecinho, tá certo? Mas a partir de agora, aproveita aí. Em tese, só falta 4 minutos para terminar, mas eu vou mandar o protocolo todinho aqui, não quero nem saber. Talvez eu não consiga terminar a live, mas o protocolo eu vou meter aqui, franco. Certo? Então, vamos lá. Qual é o efeito psicológico desses gargalos em você? Como é que esses gargalos ativam a sua amígdala? Como é que esses gargalos despertam medo, raiva? Como é que esses gargalos ativam as suas reações primitivas de travamento, de luta, de fuga? Certo? Esses gargalos, eles ativam a amígdala e soltam na sua corrente sanguínea esses dois hormônios que a gente estava estudando mais cedo, adrenalina e cortisol. Certo? Então, o seu plano, o seu cérebro vai automaticamente interpretar como uma ameaça. E aí, meu amigo, ou você aprende a aguardar o neurocórtex fechar, blindar, para você se autorregular, ou você vai surtar. Certo? Ou você vai surtar, porque você não está com o corpo preparado. Tá bom? Mas quando existe a rotina clarinha, perfeita, pensada, então o córtex pré-frontal segura o controle racional, filtra essa interferência e mantém a equipe alinhada. Tá certo? A gente já viu isso no começo da live. Então o gargalo, se ele não tiver mapeado, ele é uma porta de entrada para o surto. Tá? E é aí que vocês vão dar o gás para identificar esses gargalos, inclusive através desses sentimentos, medo e raiva, tá? Para vocês conseguirem executar o protocolo, que começa nessa identificação. O primeiro ponto do protocolo é exatamente esse. Quais são os gargalos que eu preciso trabalhar? Coloco eles na matriz de Eisenhower, vou identificar, baseado na energia que eu tenho, quais são os que eu vou atacar primeiro, ou o que eu vou atacar primeiro. Porque se você avançar 1% todo dia, depois de um ano, você é 3 vezes melhor do que você era. Sua cozinha é 3 vezes melhor do que ela era. Sua equipe é 3 vezes melhor do que ela era. A empresa fica 3 vezes melhor do que ela é. Certo? Então, calma. Não deixe a ansiedade tomar conta nem nisso. Se você só consegue e está nesse estado mental que você só consegue executar um plano de cada vez, vá um plano de cada vez, né, velho? É as 3 frases que eu falo, né? Que eu não sei, é atribuído aos marinhos norte-americanos, não sei se isso é verdade ou não, mas que diz assim: se você encontrar, mantenha-se em movimento, ponto 1, né? Mantenha-se em movimento. A morte, ela está em todo lugar, então mantenha-se em movimento, nunca fique parado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: se encontrar um obstáculo intransponível, arrudeie, dê a volta. E o terceiro ponto é: se a missão é grande, divida ela em partes. Então, se você está num momento emocional, psicológico, que você só consegue sair do MEV, aliás, às vezes você nem está fazendo o MEV, a menor entrega viável. Às vezes você nem está entregando a menor entrega viável. E você precisa fazer um sprint de um único item. Jogue na matriz de Eisenhower, descubra qual é esse item e vá para cima dele. 1% todo dia. 1% todo dia, depois de um ano, você está 3 vezes melhor. Tá certo? Antes de fazer o plano para execução, você vai determinar a data. A data da entrega. Nesta data, a chave precisa estar virada. E essa data, ela é 21 dias depois do início. Tá certo? Então você vai marcar, estabelecer 21 dias para essa entrega. A partir de quando, chefe? A partir de hoje. Ah, segunda-feira eu começo.
errado. Escolhe os gargalos, escolhe baseado em sentimentos, o que é que está mais te fudendo, tá certo? Depois, coloca na matriz de Eisenhower, ela vai lhe dizer qual é o principal, você vai estabelecer importância e urgência. Ela vai dizer para você qual é o principal, os primeiros que você tem que atacar. Você vai escolher e vai marcar a data de entrega para 21 dias depois de hoje. Então terminou a live, faz isso e marca 21 dias para fazer essa entrega. Isso é protocolo, certo? Isso é protocolo, não é negociável, tá? Só que para conseguir resolver, ou seja, ainda nem entrou no plano. A primeira coisa que você precisa fazer, e se você fizer isso hoje, você fez seu 1%, é estabelecer uma meta. E para fazer uma meta, você precisa ter um indicador que você precisa escolher. E ele precisa ser mensurável, precisa ser passível de controle, de contagem. Não pode ser algo subjetivo. Tem que ser algo mensurável. Passível de contagem. Certo? E aí você vai estabelecer a meta, estabelecer qual é o KPI. Vou dar um exemplo aí. CMV é um grande KPI. Só que talvez CMV seja um objetivo muito forte para você nesse momento. Talvez o seu KPI possa ser tamanho da praça aberta antes do serviço. A praça, que eu vou listar minha praça, eu já estou dando até o protocolo inteiro, tem que estar 90% pronta antes das 10h30 da manhã. Ou o meu buffet tem que estar montado. Deu um corte aí para vocês? Deu? Aqui para mim deu. Mas vamos continuar. Meu buffet tem que estar montado às 10 horas da manhã. Então esses KPIs possíveis de mensurar. Meu buffet só entra às 11h30, 11h40. Certo? Então se ele tem que estar pronto às 10 da manhã, mas já voltou ao normal, né? Se ele tem que estar pronto às 10 da manhã, então eu vou estabelecer a meta. Eu quero 90% do meu buffet pronto às 10 da manhã. Eu quero 100% do meu buffet pronto às 10 da manhã. Eu quero 95% do meu buffet pronto às 10 da manhã. Eu quero a mesma coisa. Eu quero 90% da minha praça pronta às 10 da manhã. Eu quero 100% dos meus insumos críticos, da minha mise en place, do meu à la carte, prontos às 10 da manhã. Isso aí é uma meta muito legal para vocês. Muito melhor do que vocês focarem em CMV nesse primeiro momento. É um desafio muito grande. Certo? A não ser que vocês já tenham isso. Vocês já têm o buffet pronto às 10, vocês já têm a mise en place pronta às 10, então vocês podem ir para um negócio maior. Mas são só exemplos, tá certo? Quer ver um exemplo que é muito foda de conseguir resolver e é um desafio gigante para vocês? Absenteísmo é a taxa que indica a quantidade de pessoas que faltam na sua equipe. Faltou, atrasou, o nome disso é absenteísmo. Você pode estar num momento da sua cozinha que você precise de ter metas e controlar esse absenteísmo. Então essa pode ser a sua prioridade. E aí você precisa primeiro descobrir como calcular o absenteísmo. Aí você vai lá, vai entender na internet tudo, que eu não vou dar uma aula sobre isso agora. E depois você começa a baixar esse absenteísmo. Com o quê? Não sei, porque aí vamos continuar com o protocolo. Mas é uma meta que eu sugiro, como parte desse protocolo, que pelo menos no começo agora dessa implantação que você vai fazer na sua vida de cozinha, é que você estabeleça metas que você possa cumprir independente do que aconteça. Ou seja, que você entregue independente de quem você delegou entregar. Certo? Se você conseguir fazer isso, se você entregar independente de quem esteja trabalhando com você, você achou uma meta extremamente interessante para você cumprir, principalmente agora, nesse seu primeiro sprint de transformação. Tá certo? Depois que você tiver isso tudo, tiver a data, o gargalo ou os gargalos, as metas e os KPIs, os indicadores chaves, aí sim
você vai montar um plano para resolver este BO. Ou estes BOs, né? E isso vai depender muito do seu nível de execução. Por quê? Porque você precisa escolher algo que você faça de qualquer jeito. Não importa com quem você está trabalhando. Ou seja, você vai fazer mesmo que você precise passar do seu horário, chegar mais cedo, sair mais tarde, mas você vai fazer. Vai trabalhar em casa, de home office, até não sei que hora de madrugada. São 21 dias de entrega para essa porra. 21 dias. Não quer dizer que você vai fazer isso pro resto da vida. Se você fizer isso pro resto da vida, você tá errado. Você tá trabalhando da forma errada. São 21 dias de cacete. Faca nos dentes para resolver o BO. Certo? Soltar pratos em 10 minutos. Pode ser o seu KPI. E aí você vai investigar tudo o que você precisa para soltar pratos em 10 minutos. E você vai escrever uma solução altamente detalhada partindo do Mundo Fantástico de Bob. Que normalmente é o sonho dos chefes. É o Mundo Fantástico de Bob. Eu chamo de Mundo Fantástico de Bob. Porque vocês querem o que vocês não podem ter. Muitas vezes vocês querem coisas e vocês nem conseguem provar porque precisam daquilo. Mas eu quero que vocês escrevam. Isso faz parte do protocolo. Vocês precisam escrever o Mundo Fantástico de Bob. Normalmente, quando vocês escrevem o Mundo Fantástico de Bob, vocês colocam lá assim, quero mais um funcionário. É a coisa mais comum quando vocês vão escrever esse protocolo de sprint de transformação é colocar que quer aumentar a equipe. Sabia? Mas que seja aumentar a equipe. Coloque lá, é o Mundo Fantástico de Bob. Vocês podem arrumar qualquer solução. Escreva um Mundo Fantástico de Bob. Aquele que você sonha, que diz assim, se eu tiver isso, isso vai me dar paz. Pronto. Aí escreveu, né? Aí você vai começar a criticar. Aí você vai começar a criticar o Mundo Fantástico de Bob para você mesmo. Você vai começar a questionar cada detalhe dentro da sua realidade. Do material humano que você tem, da tecnologia que você tem, do dono que você tem, do gerente que você tem. Enfim, você não vai descansar enquanto você não conseguir achar uma solução para aquele BO, mas tendo criticado a partir de cada problema que para você existe lá, para resolver aquilo. Por exemplo, o dono do restaurante não vai me dar um outro funcionário. Mas o BO não pode existir. Ele precisa ser resolvido. Ou eu não vou ter paz. Eu vou continuar surtado. Então escreva a partir dos seus problemas e vá arranjando uma solução para cada um. Um exercício muito bacana que vocês podem fazer, caso vocês estejam travados, porque muitas vezes a gente trava nas soluções quando a gente está num estado mental depreciado. É usar a porra do ChatGPT para fazer isso. E pedir a ele sugestões e dizer assim, ChatGPT, eu preciso resolver isso ou eu não vou ter paz. Me faça 20 perguntas para entender o meu cenário. E depois me dê ideias, porque eu não consigo nem pensar. Pronto. Quem quiser esse pronto, segunda promessa de hoje, vai no privado, porque eu escrevo esse pronto para você. Pode ir lá falar comigo. Eu vou escrever o pronto para você. Tá certo? Para você executar hoje ainda. Fala comigo no privado, eu escrevo o pronto. E você vai executar hoje ainda isso aí. E vai começar a gerar essa transformação. Mas primeiro, precisa ter o gargalo, a meta, o KPI e marcar a data da entrega. Depois você precisa construir o cenário do Mundo Fantástico de Bob e começar a criticar, baseado na sua realidade. Quando você começar a criticar baseado na sua realidade, você pode usar esse prompt, que o ChatGPT vai lhe dar várias ideias que você não está vendo, porque está nesse estado mental, porque não tem nada a ver com força. Você normalmente é um brabo, mas é um brabo que está num lugar que não consegue sair no momento. E a sua cabeça está toda fechada dentro de uma caixinha. Tá certo?
Se você precisar de soluções além disso, converse comigo também, certo? Converse comigo. Eu sou mentor de chefes. Vamos lá, a gente vai descobrir qual é a solução para você. E isso tudo, tanto o Mundo Fantástico de Bob, como essas soluções para todos os problemas reais que você tem, isso precisa estar escrito. Não pode ser na cabeça, não pode ter sido pensado. Você não pode ficar pensando sobre isso, perdendo sua noite de sono. Você precisa escrever. Escrever vai gerar neuroplasticidade, vai fortalecer as sinapses nervosas, vai promover a sua capacidade cognitiva. Vai ampliar, a sua capacidade cognitiva. E você fatidicamente vai começar a enxergar essas soluções. Depois você divide essa missão em partes. Você enumera tudo de acordo com a ordem de urgência e importância. Aí você volta para a matriz de Eisenhower. A matriz de Eisenhower já está entrando 2 vezes hoje. Você tem uma matriz de Eisenhower só para listar os seus gargalos. E você tem outra matriz de Eisenhower, porque você não sabe usar ela toda de uma vez. Não faça isso. E você tem outra matriz de Eisenhower, tá certo? Para você colocar todo o passo a passo do seu projeto de eliminação desse gargalo e de construção da sua paz. Tá? Divida essa missão em partes. Quando a missão é grande, a gente divide ela em partes. Você vai transformar essa missão num passo a passo. A matriz de Eisenhower vai lhe ajudar a fazer isso. O que é mais importante, o que é mais urgente. Aí você vai conseguir ir delegando para poder construir isso. Não é que você vai fazer. Você só tem que estar disponível física e emocionalmente para fazer e fazer essa entrega na data marcada, caso sua equipe não colabore. Mas não quer dizer que você vai fazer, você vai delegar sim. E a matriz Eisenhower, ela vai dividir inclusive o que é que você vai fazer, o que é que você vai delegar, o que é que você vai eliminar do momento para outro momento e o que é que você vai parar para planejar melhor. Porque essas são as ordens da matriz de Eisenhower e ela vai te ajudar com isso. Então você vai delegar, mas você não pode delargar. Você precisa fiscalizar e precisa ficar de olho. Sabe por quê? Porque você tem uma data para entregar. 21 dias depois, e você está com a faca nos dentes. Isso não é negociável. A data não é negociável, você não pode adiar isso. É um processo. É um processo. E você já decidiu o que você vai fazer, independente de quem faça. Se você delegou e não foi feito, você precisa identificar a tempo para não perder a data de entrega do produto, da transformação. Você só tem 21 dias para fazer isso. Então você não pode delargar. Você precisa ficar de olho. Se o operador não fizer, quem vai fazer é você. E aí você vai fazer do jeito que for. Você vai fazer fora do seu horário, você vai fazer de madrugada, você vai chegar cedo, você vai sair tarde, mas você vai fazer. E você vai virar a chave desse gargalo que tira a sua paz. E você vai entregar um processo escrito. Tá certo? Durante 21 dias. Não reclame. Só faça. É o meu desafio para vocês. Pega a porra do gargalo e vá até os 21 dias sem reclamar uma ruela. Certo? Faça relatório diário de situação. Use o ChatGPT. ChatGPT, fica em silêncio até eu te informar todos o meu dia. Pronto, ele vai ficar em silêncio, você vai só alimentando. Telefone mesmo, áudio. Olha, aconteceu isso. Faça relatório diário. Isso vai ajudar você a enxergar muito melhor onde o processo está. As soluções no caminho. Blindar seu protocolo de sabotador. Tudo isso você vai colocando lá. Quando você terminar o dia, você diz assim: agora gera o relatório. Gerou. Colecionou no Word. Meu relatório do primeiro dia dos 21 foi isso aqui. Massa. Eu sei o que fazer amanhã. Certo? Não desvie o foco dessa entrega. São 21 dias, sem desculpas, sem negociação com você mesmo. Você vai entregar. Tá? É seu. Você é o dono do processo. Não terceirize a responsabilidade, terceirize a ação. Fiscalize a ação. Porque se você não fiscalizar a ação, você está terceirizando a responsabilidade. E depois você vai até se convencer de que o processo não rodou por causa de outra pessoa. Mas foi por sua causa. Tá certo? Bata sua meta. Quando você bater sua meta, você vai para o MEV.
Você precisa de descanso. Porque todo hiperfoco cansa pra caralho. Você cansa fisicamente, você cansa mentalmente. Você cansa, você fica fudido. Você termina uma bosta. Mas você entregou. Aí quando você entrega, velho. Porra. Aí você troca a porra do cortisol todinho por dopamina, velho. E não é dopamina gratuita, é a dopamina da realização pessoal e profissional. Aí você diminui o ritmo. Aí você vai pro MEV. Até porque você precisa de um tempo para estabilizar o processo. A virada de chave que você fez. Você precisa de um tempo. Estudando, validando, melhorando, otimizando. Então calma. Não parte para outro sprint imediatamente. A não ser que seu nível de execução seja kamikaze. Nível de adrenalina fodida, aí você vai. Mas no futuro, seu corpo vai cobrar. Então agora é a hora da menor entrega viável. Qual é a menor entrega viável? É a entrega que você não perde seu dinheiro, não perde o respeito, não perde seu emprego. Essa é a menor entrega viável. E você tem que saber qual é a sua menor entrega viável. Você precisa saber, ela precisa estar escrita. Então você vai lá e escreve. O que é que eu preciso fazer no meu dia para conseguir descansar dessa pancada que eu dei agora? Pronto, aí você escreve. Escreve seu MEV. Ah, eu tenho que fazer um checklist disso. Eu tenho que dar um treinamento disso. Eu tenho que fazer isso aqui. Pronto, é a sua menor entrega viável. Faz sua menor entrega viável. Dá o menor horário que você puder dar para não perder seu emprego, não perder seus rendimentos, não perder o respeito. Dá o menor horário que você puder dar. Certo? É o descanso. Você precisa estabilizar aquele processo que você passou 21 dias lutando para implantar. Certo? Fez isso. Passou um tempo. Quanto tempo é, chefe? Não sei. Vai depender muito de como está a sua cozinha, como está a sua vida e como está a sua cabeça. Deu um tempo, deu para dar uma descansada, outro sprint de transformação. Eu garanto a você que se você fizer, eu garanto a você, porque eu já vi isso acontecer diversas vezes, comigo, com alunos, com donos de empresas, com tudo. Disponibilidade física e emocional resolve praticamente a porra toda. Então você vai lá, se dispõe de novo, se disponibiliza de novo, física e emocionalmente, faz um novo sprint de transformação. Se você fizer isso 6 vezes por ano, vai ficar cada vez mais fácil. E você vai começar a entender rotina como rotina e surto como surto. Surto é uma decisão pessoal. A rotina não. Ela é inerente à nossa profissão. A pressão é inerente à nossa profissão. Tempo e temperatura. Comida é feita com um binômio tempo e temperatura. E você precisa liberar 180 pratos por dia controlando tempo e temperatura. Essa pressão ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar de você. Agora, como você decide reagir a ela? Ou com planejamento foda, com regras claras, escritas, com instruções de trabalho, protocolos escritos. Se você faz isso, cara, você não surta. Você não surta. Tá certo? No tempo. Pode ser rápido, pode ser lento. A curva de cada um é a curva de cada um. Mas no tempo, você para de surtar. Porque você entende que rotina é pressão, pressão é rotina. E rotina não é correria, rotina não é essa bagunça toda que você vive aí. Não é. Porque você planeja, porque você conta, porque faz os seus sprints de transformação, porque faz o seu MEV para dar a descansada. E aí você vai trabalhando isso, equilibrando isso cada vez mais. Na segunda já é muito diferente. O segundo sprint de transformação já é muito diferente do primeiro. O primeiro é muito brigado, muito lutado, muito duro, difícil. Mas quando você entrega facilitação. Quando você entrega facilitação para o seu time, você entrega engajamento com o processo. Isso é uma cadeia, é uma reação em cadeia que é imparável. Então você precisa começar. E você precisa marcar o primeiro 21 dias para daqui a 21 dias. Tem que começar hoje. Tá certo? Protocolo anti-surto. Eu escrevi, eu vou rapidamente passar aqui, não vou nem explicar muito. Não vou nem explicar, porque já estamos indo 20 minutos além da live. T1D, contagem de praça, requisições e plano de ataque. T2H, que é 2 horas antes. T-2H, briefing com distribuição de planos de ataque e tarefas especiais.
T-1H, checagem de toda a produção e ajustes de última hora. T-30M, de minutos, checagem de produção crítica, proteínas, molhos, guarnições, estações montadas, equipamentos quentes. T-10M, de minutos, briefing de 90 segundos, prioridade do turno, prato estrela, alerta de ruptura. T-5, silêncio operacional. Só comando e respostas ao comando. Se sua equipe fala demais, que você nem escuta, a sua amígdala vai entender isso como uma ameaça. Se elas não escutam você, a sua amígdala vai entender isso como uma ameaça. E aí você está um passinho do surto. Tá certo? Beleza? SDC aplicada à pressão. Esponja. Cumpre o que está escrito sem debate. Comprometimento. Começa no horário e na ordem do plano. Disciplina. Termina exatamente como combinado. Consistência. Atenção ridícula aos detalhes do plano. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu tive que correr agora no finalzinho. Eu tinha até feito um plano de 7 dias. Quem quiser um plano de 7 dias para fazer os primeiros 21 dias, também vai lá comigo no privado. Eu vou fazer, ó. Eu já tô com a terceira promessa de hoje. Eu não terminei a live. Então vai comigo no privado. Fala comigo lá que eu vou entregar para vocês um planozinho de 7 dias para vocês iniciarem esse processo, tá certo? Porque eu não posso mais ficar aqui. Já passamos 20 minutos da live aí. Mas é isso, pessoal. Se vocês quiserem conhecer melhor a mentoria espartana, cheguei nas últimas, já vou assistir a gravação. Eu subo já a gravação. Viu? Show, valeu, Zenildo, valeu. Se vocês quiserem conhecer, tá certo? A mentoria espartana, fala comigo no privado. Eu estou pronto para trazer vocês para esse mundo da alta performance, do alto rendimento, da blindagem emocional, da blindagem psicológica, tá certo? Da liderança, da inteligência artificial aplicada à gastronomia, tudo isso. Até amanhã, Zé, até amanhã. A gente se vê na mentoria. E é isso, tá bom? Segunda-feira que vem, com mais uma live espartana número 42, em busca do ano de mentorias, né? Que já em meses já foi, mas em mentorias ainda não. Então, tamo junto aí. Até segunda-feira. Abração para todos. Tchau.